Olá, vamos ler 1 Crônicas capítulo 27. O número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Estes são os filhos de Israel segundo o seu número, e os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês, primeiro estava Jazobeão, filho de Jabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês, era Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial maior e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia um varão entre os 30, e sobre os 30, e sobre a sua turma, estava Amizabade, seu filho. O quarto, para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele, Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto, para o quinto mês, o maioral Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto, para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo, para o sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo, para o oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono, para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo, para o décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. Um décimo, para o décimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo, para o duodécimo mês, Eudai, o Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadoque. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael, e sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 24 para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou. Porquanto viera, por isso, grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube, e sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabde, o Sifimita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita,
porém Joás sobre os tesouros do azeite, e sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai, e sobre os camelos, Obil, o Ismaelita, e sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita, e sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba, e Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém, Joabe era chefe do exército do rei. Fim do capítulo 27. Irmãos, isso nos mostra a administração durante o reinado do rei Davi. Cada um, na sua especialidade, comandava o seu departamento e tudo corria bem. O rei Davi, ele tinha uma assessoria excelentíssima. No entanto, que toda a história que é contada do rei Davi não é falado a respeito de alguém ter defraudado, de alguém ter mentido. Pelo contrário, eram homens de confiança e homens responsáveis por isso. Então, neste capítulo 27, nós vemos exatamente isso, a boa administração de homens responsáveis durante o reinado do rei Davi. Agora, uma coisa me chama a atenção, tantos detalhes que trouxe o cronista, e sendo que o período do reinado do rei Davi até o retorno do exílio é de 450 anos. Irmãos, preste bastante atenção nisso. 450 anos depois, o cronista escreve tudo aquilo, faz uma escritura para trazer, para divulgar para aqueles que estavam retornando para Jerusalém, como era Israel no tempo do rei Davi, e com uma riqueza de detalhes. Percebe que verdadeiramente a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo, porque deveria haver um histórico muito bom, deveria haver uma biblioteca para que todo esse arquivo estivesse disponível para o cronista. Mas lembra que tanto Judá quanto Israel foram invadidos, tanto Judá quanto Israel foram saqueados, o que tinha ali de valor foi roubado e o que não era de valor foi exterminado. Então, mesmo depois de dessas batalhas, dessa consequência do exílio, poderia ter um arquivo, ou um acervo tão rico assim, tão detalhado, a ponto de 400 anos depois o cronista ter toda essa informação? Irmãos, tudo é Deus, não é verdade? Tudo é Deus. Nada pode apagar aquilo que Deus escreveu. É claro, também na história, já no nosso tempo, durante o nazismo, quantas Bíblias não foram queimadas, quantos judeus não foram exterminados pelo Holocausto. E olha, nós aqui, com a palavra de Deus, irmãos, verdadeiramente, ninguém pode apagar a palavra de Deus, ninguém pode exterminar, ninguém. E enquanto houver a igreja, enquanto houver os filhos do Senhor nesta terra, o nome do Senhor continuará sendo propagado, a história do Senhor continuará sendo contada, porque de fato a santa palavra, ela sobreviveu a muita coisa e não vai ser diferente de agora em diante. E que nós sejamos, sim, estes usados para propagar a palavra do Senhor. E que essa administração tão maravilhosa seja sobre as nossas vidas, onde nós conseguimos administrar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, administrar os nossos sonhos, administrar nossas finanças,
tudo que está ao nosso alcance e aquilo que não está ao nosso alcance. Por que não administrar nossa vida espiritual? Por que não administrar o nosso tempo com Deus? Tudo isso o Senhor nos ensina sobre administração. E, mais uma vez, com zelo e com esmero, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.